Olá, eu sou Helena, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre voracidade. No vídeo anterior a gente estava falando um pouquinho sobre inteligência emocional versus inteligência cognitiva e eu havia comentado quanto os nossos jovens estão usando cada vez mais drogas. Quem me conhece sabe que quando eu comecei, lá em 2002, meu primeiro lugar que eu trabalhei, que eu fiz residência, foi na Clínica Quinta do Sol, que é uma clínica de dependência química. E eu tenho uma eterna gratidão por este lugar, porque foi um dos lugares que eu mais aprendi o que é psicologia e como trabalhar psicologia na prática. Quando a gente fala dependência química, primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é voltar e tentar entender o que está por trás da dependência. Quando eu falo de dependência química em consultório, eu costumo fazer uma árvore para os pacientes. Então vamos lá, no meu quadro, esse brinquedo, gente, eu tô amando. Olha, é o homeschooling, né, com a Covid aí, e eu tenho usado ele um monte aqui nos nossos vídeos, até mesmo na interação com as crianças, tem sido muito legal. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, que é voracidade. Então a gente tem aqui uma árvore e nós temos uma raiz. Quando a gente fala de dependência química, qual é a raiz? Qual é o problema? O problema é a voracidade. Essa voracidade, gente, ela pode se transformar num galho chamado crack, num galho chamado cocaína, num galho chamado maconha. O que a gente tem que pensar, gente, é que pelo fato da cocaína, da maconha, do crack, LSD, êxtase, etc., serem drogas ilícitas, a gente tem um julgamento muito grande. O problema é que existem outras drogas que a gente tem deixado entrar nas nossas casas ou que a gente tem consumido demais e que a gente pouco fala. Existe um outro grande problema hoje que se chama comida. Estamos comendo demais, em excesso. A população brasileira tem ficado obesa. E aí, a comida eu deixo entrar na minha casa, mas o crack eu não deixo. Só que a comida também faz mal. Às vezes a minha relação com a comida é igual a um dependente químico. Além da comida, hoje a gente tem aqui os jogos, sejam jogos de videogame, sejam jogos de computador, jogos pelo celular, como as crianças e os jovens passam grande parte do seu tempo em algum tipo de eletrônico, né? Muitos, inclusive, trocando o dia pela noite, indo mal na escola, tendo prejuízo acadêmico, porque jogam demais, né? A gente pode pensar aqui no cigarro, no álcool. Por que, gente, que eu estou falando hoje sobre voracidade, depois da gente ter falado sobre inteligência cognitiva versus inteligência emocional? Porque a voracidade, ela está no nosso campo das emoções. Quando a gente está falando de voracidade, a gente está aqui na nossa inteligência emocional. Se a gente está falando das nossas emoções, vamos pensar, todos nós hoje temos algum ponto de estresse. E todos nós hoje, de alguma maneira, temos aliviado os nossos estresses com alguma coisa aqui. Tem gente bebendo, tem gente fumando, tem gente se drogando, tem gente comendo demais. Quando a gente vai para uma cirurgia bariátrica e corta aqui a comida, seja ela tirando um pedaço do intestino, um pedaço do estômago, etc., qual é o grande problema? Nós não operamos aqui a raiz do problema. Se a gente vai cortar uma árvore, gente, a gente não corta a árvore pelo galho. Quando a gente corta a árvore, quando a gente corta galhos de árvore, esses galhos voltam de outras maneiras. Então, quando eu opero aqui, muitas vezes, o que essa pessoa vai desenvolver?
uma compulsão por sexo, uma compulsão por compras, uma compulsão por bebida. Por quê? Porque a gente não operou aqui a raiz do problema. Assim como em alguns casos de dependência química, a gente vem aqui, corta a maconha, corta o crack, corta a cocaína e de repente esse paciente está lá transando compulsivamente. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque aonde é o trabalho quando a gente está falando de compulsões, seja por bebida, seja por comida, seja por droga, seja por sexo, seja por jogo. A gente tem que trabalhar aqui a raiz do problema. Não adianta eu cortar galho. Cortou um galho, gente, de uma árvore, passa 6 meses, nasce um outro galho, com outro aspecto, mas um outro galho. E aí a gente tem que trabalhar aqui embaixo, na voracidade, na compulsão, na minha vida emocional. Se eu estou usando a bebida para extravasar o meu estresse, opa, será que a bebida extravasa estresse ou será que a bebida vai me deixar pior ainda, mais estressado? O que eu poderia utilizar que não afete a minha saúde? Eu acho bizarro isso, porque a gente está falando tanto de Covid, tanto, e temos que estar falando, mas as pessoas esquecem que comida mata, que comida em excesso mata, que cigarro mata, que álcool mata, que crack mata, que cocaína mata, que ficar o dia, a noite inteira jogando mata. A gente esquece que a gente tem outras mortes. Então, eu quero que todo mundo aqui pare e pense quais são as voracidades da sua vida, né? A gente julga muito a parte da droga, mas a gente esquece que a gente também tem comportamentos vorazes e compulsivos na vida da gente, que muitas vezes, por eles serem legais, no sentido da legalidade, a gente julga como algo não tão preocupante. E eu acho que vale a pena a gente pensar e cuidar. Se a gente vai cuidar das nossas emoções, as nossas emoções, vamos ver como é que está a minha voracidade. Um beijo grande e até o próximo vídeo.